Estudo sobre o Evangelho de João, parte 18, 16 de janeiro de 2024. João, capítulo 4, do versículo 43 ao versículo 54. Curando o filho do oficial real. E 2 dias depois, partiu dali e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, vista todas as coisas que fizera em Jerusalém, no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Canaã da Galiléia, onde da água fizera vinho, e havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o nobre: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. O homem creu na palavra de que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele logo, saíram ao encontro dos seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. João 4, 43 e 54. 4 grandes lições se destacam com ousadia na face desta passagem. Vamos fixá-los em nossas memórias e usá-los continuamente enquanto viajamos pela vida. Aprendemos, em primeiro lugar, que os ricos têm aflições, tanto quanto os pobres. Lemos sobre um nobre em profunda ansiedade porque seu filho estava doente. Não precisamos duvidar de que foram usados todos os meios de restauração que o dinheiro podia obter. Mas o dinheiro não é o todo-poderoso. A doença aumentou e o filho do nobre estava à beira da morte. A lição é uma que precisa ser constantemente impressa na mente dos homens. Não há erro mais comum ou mais malicioso do que supor que os ricos não têm preocupações. Os ricos estão sujeitos à doença quanto os pobres, e têm 100 ansiedades ao lado, das quais os pobres nada sabem. Sedas e cetins muitas vezes cobrem corações muito pesados. Os moradores de palácios costumam dormir mais inquietos do que os moradores de cabanas pobres. Ouro e prata não pode levantar nenhum homem além do alcance de problemas. Eles podem excluir dívidas e trapos, mas não podem excluir cuidados, doenças e mortes. Quanto mais alta a árvore, mais ela é abalada pelas tempestades. Quanto mais largos seus ramos, maior é a marca que expõe a tempestade. Davi era um homem mais feliz quando mantinha as ovelhas de seu pai em Belém do que quando morava como rei em Jerusalém e governava as 12 tribos de Israel. Que o servo de Cristo tenha cuidado com o desejo de riquezas. São cuidados certos e confortos incertos. Que ele ore pelos ricos e não os inveje. Quão dificilmente um homem rico entrará no reino de Deus. Acima de tudo, que ele aprenda a se contentar com as coisas que tem. Só é verdadeiramente rico aquele que tem um tesouro no céu. Aprendemos, em segundo lugar, nesta passagem, que a doença e a morte
vem tanto para os jovens quanto para os velhos. Lemos sobre um filho doente até a morte e um pai em apoio sobre ele. Vemos em a ordem natural das coisas invertida. O mais velho é obrigado a ministrar aos mais jovens e não o mais novo ao mais velho. A criança se aproxima da sepultura diante dos pais e não os pais diante da criança. A lição é uma que todos nós demoramos a aprender. Somos propensos a fechar os olhos para fatos simples e a falar e agir como se os jovens, naturalmente, nunca morressem quando jovem. E, no entanto, as lápides em cada cemitério nos dizem que poucas pessoas em 100 vivem até os 50 anos, enquanto muitas nunca crescem para a propriedade do homem. A primeira sepultura que já foi cavada nesta terra foi a de um jovem. A primeira pessoa que morreu não foi um pai, mas um filho. Arão perdeu 2 filhos de uma só vez. Davi, homem segundo o coração de Deus, viveu o suficiente para ver 3 crianças enterradas. Jó foi privado de todos seus filhos em um dia. Essas coisas foram cuidadosamente registradas para nosso aprendizado. Aquele que é sábio nunca considerará uma vida longa como uma certeza. Nunca sabemos o que um dia pode trazer. Os mais fortes e mais belos costumam ser cortados e levados às pressas em poucas horas, enquanto os velhos fracos permanecem por muitos anos. A única verdadeira sabedoria é estar sempre preparado para o encontro com Deus. Não deixar nada que diga respeito à eternidade e viver como homens pronto para partir a qualquer momento. Então, vivendo, pouco importa se morremos jovens ou velhos. Unidos ao Senhor Jesus, estamos seguros em qualquer caso. Aprendemos em terceiro lugar com esta passagem que benefícios a aflição pode conferir à alma. Lemos que a ansiedade por um filho levou o nobre a Cristo, a fim de obter ajuda em tempos de necessidade. Uma vez trazido para a companhia de Cristo, ele aprendeu uma lição de valor inestimável. No final, ele acrescentou: e toda a sua casa. Tudo isso, lembre-se, dependia da doença do filho. Se o filho do nobre nunca tivesse ficado doente, seu pai poderia ter vivido e morrido em seus pecados. A aflição é um dos remédios de Deus. Por ela, ele muitas vezes ensina lições que não seriam aprendidas de nenhuma outra maneira. Por isso, ele muitas vezes afasta as almas do pecado e do mundo que de outra forma teriam perecido para sempre. A saúde é uma grande bênção, mas a doença santificada é maior. Prosperidade e conforto mundano são o que todos naturalmente desejam, mas perdas e cruzes são muito melhores para nós se nos levarem a Cristo. Milhares, no último dia, testificarão com Davi e o nobre diante de nós. É bom para mim ter sido afligido. Salmo 119, 71. Acautelemo-nos de murmurar na hora da angústia. Vamos estabelecer firmemente em nossas mentes que há um significado, uma necessidade e uma mensagem de Deus em cada tristeza que cai sobre nós. Não há lições tão úteis quanto as aprendidas na escola da aflição. Não há comentários que abram a Bíblia tanto quanto a doença e a tristeza. Nenhuma correção para o presente parece ser alegre, mas dolorosa, no entanto, depois produz frutos pacíficos. Hebreus 12, 11. A manhã da ressurreição provará que muitas das perdas do povo de Deus foram na realidade ganhos eternos.
Aprendemos finalmente com esta passagem que a palavra de Cristo é tão boa quanto a presença de Cristo. Lemos que Jesus não desceu a Cafarnaum para ver o jovem doente, mas apenas falou a palavra: teu filho vive. Todo o poderoso poder foi com essa pequena frase. Naquela mesma hora, o paciente começou a se emendar. Cristo apenas falou e a cura foi feita. Cristo apenas ordenou e a doença mortal saiu. O fato diante de nós é singularmente cheio de conforto. Dá enorme valor a cada promessa de misericórdia, graça e paz que já caiu dos lábios de Cristo. Aquele que pela fé ousou em algumas palavras de Cristo, colocou seus pés sobre uma rocha. O que Cristo disse, ele é capaz de fazer, e o que ele empreendeu, ele nunca deixará de fazer o bem. O pecador que realmente depositou sua alma na palavra do Senhor Jesus está seguro por toda a eternidade. Ele não poderia estar mais seguro se visse o livro da vida e seu próprio nome escrito nele? Se Cristo disse: aquele que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. E nossos corações podem testificar: eu vim. Não precisamos duvidar que somos salvos. Nas coisas deste mundo, dizemos que ver é crer. Evangelho, crer é tão bom quanto ver. A palavra de Cristo é tão boa quanto a ação do homem. Aquele de quem Jesus diz no Evangelho: ele vive, está vivo para sempre e nunca morrerá. E agora lembremos que as aflições, como a do nobre, são muito comuns. Eles provavelmente virão à nossa porta um dia. Conhecemos alguma coisa de suportar a aflição? Será que saberíamos onde procurar ajuda e conforto quando chegar a nossa hora? Vamos encher nossas mentes e memórias oportunamente com as palavras de Cristo. Não são palavras apenas de homens, mas de Deus. As palavras que ele fala são espírito de vida. João 6:63. Amém. Tem continuação. Deus nos abençoe hoje e sempre eternamente. Amém.